que o Olímpico está fazendo com a história do Vanderlei é algo que é de muita gratidão. Então, agradeço muito, porque eu falo para você, hoje a corrida se tornou um dos esportes que cresce e mais praticado no nosso país. Mas eu falo para vocês, quem está praticando corrida hoje não sabe quem são os ídolos da corrida. O Atlanta foi um divisor de águas, né? Eu acho que aquele grande objetivo de um dia, era o sonho, né? De um dia se tornar atleta olímpico. E eu realizei esse grande sonho em Atlanta. Mas em Atlanta eu tinha uma condição completamente diferenciada, né? Eu estava ali e sabia dessas condições, né? De terminar os jogos pelo menos entre os 10 primeiros. Eu acho que os momentos difíceis, as barreiras servem de lição, né? Pra gente se procurar ver onde que errou, onde que a gente pode melhorar. E é isso que eu falei, né? Eu acho que todos os dias a gente tem que evoluir para melhor. Né? A gente não pode parar no tempo. Eu acho que nós, seres humanos, estamos aí para evoluir em todos os sentidos, né? Lembre-se da forte subida no quilômetro 30. Se você estiver se sentindo bem, arrisque. Porque se não arriscar, você nunca vencerá. Minha confiança em você é imensa. Então vamos lutar pelo objetivo que sonhamos há tanto tempo. O Performance Não é Sorte hoje brilha diferente. O nosso convidado saiu do interior do Paraná, trabalhou na lavoura cortando cana, sonhava em ser jogador de futebol, corria por diversão na escola, na hora do intervalo e depois voltando da escola para casa. Anos depois, pisaria nos Jogos Olímpicos, se tornaria bicampeão pan-americano, medalhista olímpico e o único latino-americano a receber a medalha Pierre de Coubertin, a maior honraria humanitária do esporte olímpico mundial. E o que o eternizou não foram as medalhas, foi o caráter, foi a maneira como ele reagiu quando a vida tentou arrancar dele o maior momento da sua carreira. Hoje, no Performance Não é Sorte, Vanderlei Cordeiro de Lima. Ô, Vanderlei, muito obrigada por ter aceito o convite. Que honra ter você comigo aqui. Obrigado. É um prazer sempre, né, poder estar junto de vocês, do esporte, né? E gratidão, né? Estou muito feliz de poder retornar a Porto Alegre, esse momento tão importante, né, do atletismo brasileiro, essa maratona, sem dúvida, das maiores maratonas que nós temos no nosso país. E poder, né, não só estar aqui participando, dividindo um pouco dessa experiência, né? Acho que não é o legado do Vanderlei para ficar só atrás das minhas conquistas, né? Eu acho que também expor também um pouquinho da minha história, acho que é muito importante, né? Serve também de inspiração, motivação, principalmente aos nossos jovens, né? Aos atletas que estão começando aí a carreira. Então, esse é o grande propósito e com certeza será o grande legado do Vanderlei que o Vanderlei quer deixar. É isso aí, gente. É muito valioso, né? Temos que falar muito sobre Vanderlei. Sejam todos bem-vindos ao podcast Performance Não é Sorte, em parceria com a Benflay, que comanda aqui toda a estrutura de áudio e vídeo. Eu sou Thaís Damasio e vou conduzir o nosso episódio de hoje, que o tema é o nosso próprio convidado, Vanderlei Cordeiro de Lima. Vanderlei, eu queria começar falando muito antes das Olimpíadas, né? Eu quero saber quem era aquele menino lá do Paraná. Como foi a tua infância? Conta um pouquinho pra gente. Bom, na verdade, eu sou filho de nordestinos, né? Que fugiram lá da seca, da dificuldade, para buscar uma vida melhor no sul, né? E meus pais vieram ao Paraná nos anos 50. E as dificuldades e a sobrevivência não foi diferente do Nordeste, né? A diferença é que o sul, o verde e a água é abundância, né? Mas sempre foi uma vida de sobrevivência, né? Desde criança que eu entendo como gente, foi sempre uma luta para sobreviver diante da adversidade, da dificuldade que a gente encontrava, né? Dentro da nossa família. Então, eu sou o sétimo filho de uma família pobre e humilde, né? Uma infância pobre, de poucos acessos, mas assim com muita dignidade, com muitos valores, né? De um ensinamento importante que veio de dentro da minha casa, meus pais muito religiosos, muito crente na fé, na perseverança, e eu fui privilegiado, né? Fui crescido nesse meio, né? Com muito valores, né? E aliado a isso,
Me orgulho muito de falar das minhas origens, de onde que eu saí, né? Não é só onde que eu cheguei, né? As dificuldades fizeram parte da minha vida, em todo sentido, né? Eu acho que toda essa dificuldade, esse momento difícil, fez com que eu, mesmo pequeno, se tornasse uma pessoa grande e forte para lutar com toda a adversidade que eu encontrei dentro do esporte também, né? Então, o Vanderlei sempre foi um sonhador, né? Um sonhador de uma só oportunidade, né? Que veio através do esporte. E essa oportunidade surgiu dentro da escola, motivado pelo meu professor de educação física. E, na verdade, peguei carona no esporte, porque, na verdade, olhando para o meu começo, não fui eu que escolhi a corrida, né? Foi a corrida que me escolheu, né? E eu peguei carona de uma forma para aproveitar as oportunidades que o esporte estava dando naquele momento, né? Que era simplesmente poder viajar, conhecer novos lugares. Mas quando a gente é tocado pelo esporte, principalmente a corrida, a gente vê que a corrida é muito mais do que a gente imagina, né? E foi isso que aconteceu, né? No primeiro momento que eu tive com a corrida, eu tive a oportunidade de enxergar coisas maiores dentro da corrida, né? E naquele momento ali eu usei a corrida como ferramenta, né, de transformação, agregar mais na minha vida, e assim foi. Eu comecei fazendo a corrida para poder, através da corrida, ter um emprego dentro da sobrevivência, um emprego melhor, com mais dignidade. Não criando a barreira e falando que não é digno aquelas pessoas que é do campo, que trabalham no campo, né? Me orgulho muito, né, de falar que eu fui boia fria, que eu trabalhei em todos os serviços na lavoura, no campo, então eu me encho de orgulho de falar das minhas origens, né? Mas a gente quer buscar condições melhores, né? Esse é o grande objetivo para quem está lá no campo, né? Mas eu saí do campo, mas continuo no campo, né? O campo faz parte da minha vida, né? A terra faz parte da minha vida. Você disse que foi escolhido pela corrida. Na verdade, foi esse seu professor de educação física quem te deu o primeiro tênis. Isso, meu professor, que foi o motivador, porque as minhas condições naquela fase da minha vida, eu tinha 15 anos de idade, meus pais não tinham condições financeiras para me proporcionar um tênis, um calçado, para mim poder fazer a minha primeira corrida. Então, eu, na verdade, minha primeira corrida foi com um tênis emprestado de um aluno, né, meu parceiro, que a gente estudava junto, que ele emprestou um tênis para mim, né? E aí, depois, quando eu comecei a prática da corrida, meu professor me presenteou um tênis, né? Então, foi o meu primeiro tênis, foi um tênis de presente, né? Porque, na verdade, meus pais não tinham condições financeiras para proporcionar uma condição melhor, né? Principalmente um calçado, né? Na verdade, a gente mal fazia para o alimento, né? Então, era uma época muito difícil, né? Uma época que a inflação era enorme. Eu lembro que a gente trabalhava durante a semana, meu pai pegava o pagamento, ia levar no armazém, pagava um tanto, ficava devendo 3 vezes mais, né? Então não sobrava calçado, não sobrava por vestimento. Então era uma vida bastante difícil. Dentro do esporte, o teu sonho primeiro foi ser jogador de futebol? É porque, na verdade, a gente cresce, né? Vendo futebol, né? A gente é alimentado por esse sonho, por essa perspectiva, né? É por isso que é muito importante. Eu acho que não só isso que nós estamos fazendo agora, né? Poder mostrar histórias que possa compactar, que possa despertar, porque na verdade eu cresci assim, né? Vendo a história de jogadores, né? E a gente se alimenta de sonhos, né? Então era o acesso que eu tinha vendo TV, mesmo TV na casa de um amigo, porque não tinha televisão em casa, né? A gente criava vendo nossos ídolos no futebol, né? A gente se alimenta daquilo, né? E eu tinha aquele sonho de se tornar jogador de futebol, mas sabia que esse sonho era um sonho impossível, né? Até pela realidade e as condições que a gente vivia, que não foi também diferente da corrida, né? Eu alimentei um sonho também de se tornar atleta, mas rompendo todas as barreiras que você possa imaginar, né? Eu posso dizer que eu rompi a barreira do impossível, né? Primeiro provar para mim, para que depois as pessoas que estivessem ao meu redor pudessem me dar a chance e a oportunidade de poder sonhar. Nossa, incrível. Tu entrou pro atletismo aos 14 anos. 15 anos. 15 anos. E como foi? Como era aquele momento, aquela época? Como era o treinamento? Como é que tu chegou no atletismo, então, aos 15 anos? Na verdade, assim, eu fui meio que treinando, meio que involuntário, né? Tinha um amigo meu que já corria na pequena cidade onde eu morava, chamado Tapira, no interior lá do Paraná, uma cidade de 4, 5 mil habitantes. E aí eu treinava de acordo com as minhas condições, né? Porque eu trabalhava o dia todo no campo, com 15 anos de idade, eu já ajudava meus pais, né? Já tinha um trabalho diário
na lavoura, né? Então a gente saía 5 horas da manhã de casa, começava a trabalhar às 7 ou antes, trabalhava até 5 horas da tarde. Aí depois de um dia árduo de trabalho, e ainda tinha aquela predisposição, ou aquilo que sobrava de força, né? Para poder treinar. Às vezes treinava 2, 3, 4, 5 quilômetros, porque eu abria mão do transporte de volta para casa para poder fazer a minha atividade, né? E aí corria até quando as minhas energia era o suficiente, né? Depois de um dia árduo de trabalho, e ainda tinha aquela predisposição para correr 3, 5, 6 quilômetros, né? E até depois pegava o transporte para completar a chegada da minha casa, né? Então, e às vezes treinava 2, 3, 4 vezes por semana, né? Mas fui criando essa paixão, nessa vontade de querer, e assim foi me motivando cada vez mais, porque cada vez que eu treinava, eu queria treinar mais, e aí comecei a se dedicar um pouco mais, mesmo trabalhando na roça, e aí comecei a se destacar na região, em algumas provas de corrida de rua, mas assim, eu não tinha uma orientação técnica, né? É mais involuntário, assim, e até que então, depois, quando eu comecei a se destacar um pouco mais na região, mesmo sendo um atleta juvenil, menor, eu incomodava, né, os atletas das categorias maiores, né, e foi aí que despertou essa atenção. Comecei a se destacar e aí fui crescendo e querendo realmente ser atleta. E aí tu passou a ter um acompanhamento a partir de que idade? Olha, o meu primeiro contato de orientação, eu comecei depois eu tinha quase 17 anos de idade, né, quando eu fui orientado por um amigo que era atleta, mas ele tinha um conhecimento da parte técnica também, né? Aí comecei a ter essa orientação dele, passei um período, e aí depois eu fui convidado à Associação Atlética em Maringá, né, no Paraná, onde que eu fui convidado a pertencer a esse clube, né, Associação Atlética Engá. E aí eu fui federado. E aí nesse momento eu comecei a disputar os campeonatos paranaenses oficialmente, né? E aí comecei a se destacar nas provas, 1.500, 3.000, 5.000 e até o 10.000. E aí comecei a pulverizar todos os recordes, né? E aí foi o momento que eu comecei realmente a ter orientação, né? Mas os meus primeiros 2 anos de iniciação na corrida, na verdade, eu treinei por conta própria, né? E assim, não porque eu quis, né? Porque faltou realmente orientação, faltou uma estrutura, faltou um apoio, para que eu pudesse ter começado, talvez, de uma maneira mais certa, mais correta, talvez poderia ter uma evolução, talvez, melhor, né? Mas isso não vem ao caso, né? Tive toda a oportunidade, depois de, através, mesmo com dificuldade, poder traçar esse caminho, seguir minha carreira, e esse destino me colocou até aqui onde eu estou. Antes de eu avançar nos quilômetros, né, dos 5 para os 10 para a maratona, eu quero te fazer uma pergunta que eu não vou deixar passar. Vanderlei, menino da bodega, isso? Me conta sobre esse apelido. Então, assim, como a gente não tinha hábito de corrida, depois de um dia de trabalho, o que a gente fazia? Na cidade, naquela pequena cidade, a gente se reunia no final de tarde, depois de trabalhar na roça, né? Um grupo de adolescentes, né? E a gente ia para o meio do campo, né? No pasto, lá onde o gado. E a gente tinha um determinado recinto lá que a gente demarcava como se fosse o nosso estádio, né? Nosso campo de futebol. E ali a gente se inspirava, né? Nos jogadores, nos grandes jogadores daquela época, dos anos 80. E aí cada um tinha um apelido, né? E geralmente o apelido era direcionado aos jogadores, né? Então, imagina, eu queria ser um Zico, né? E, nossa, eu jogando futebolzinho ali no gramado, no meio do pasto ali, eu era o Zico, né? E aí tinha o Pelé, aí tinha o Paulo Isidoro, olha, os maiores jogadores com certeza estavam ali naquele estádio ali que brilhava ali nos olhos de cada um daquelas crianças com uma esperança, né? E assim, pelo outro lado, como a gente era do interior, havia também aquela provocação, né? E aí cada um tinha um apelido que não se sabe de onde que vinha, talvez da maneira de uma palavra, como soletrava, a gente colocava o apelido no adversário, né? Ou no amigo. E assim, eu não sei o porquê até então, me colocaram o apelido de Bodega. Bodega, eu não sabia porquê, mas a maneira de falar bodega, eu não entendia, né? Mas e acabou pegando, né? Até então, naquela cidade onde eu iniciei a minha carreira,
na corrida, até hoje eu sou tratado como bodega. Ninguém me chama como Vanderlei, lá eu sou bodeguinha. E é uma maneira assim, eu não me fico bravo, não me revolto, porque é uma maneira muito carinhosa das pessoas me tratar e me leva lá no início da minha carreira e é uma coisa muito, muito gostosa, né? Aí depois eu fui procurar, né? O que é bodega? Nossa, esse nome tão estranho, né? Aí se trata de um armazém, né? De um local onde que vende bebidas, tá? Eu falei, mas não tem relação nenhuma comigo, né? Esse nome bodega, né? E aí pelo outro lado, aí eu fui dar uma mais tocadinha para ver o que é bodega. Bodega, se tratando de indivíduo, se trata de um indivíduo pequeno, franzino. Então, acho que caiu bem, né? Então, talvez aquelas crianças, aqueles jovens que me colocaram o apelido de bodega, talvez não tinha noção de que realmente esse apelido talvez caía bem certo no qual a palavra significava, né? Que é uma pessoa pequena, baixa, pequena estatura, então eu acho que caiu bem. Mas não foi por isso que me colocaram o apelido. Foi mais pelo som da palavra, né? Então, e todos que tinham apelido, era dessa forma, né? Agora não queira saber o apelido dos demais, porque o meu era, acho que era o mais bonitinho, né? Mas assim, era muito gostoso, né? Naquela época a gente não tinha o que a gente trata hoje como algo que é muito relevante, né? É homofóbico, essa questão de você banalizar as pessoas, coisinhas pequenas já se exalta, tá? E pode me continuar chamando de bodeguinha que não vai me incomodar. Ainda mais sabendo que é carinhoso tudo carinhoso, isso, né? Tá? Com certeza. E aí o Vanderlei saiu então das distâncias menores, 5, 10 quilômetros, e aí tem, em 1994, uma maratona de Reims, na França, não é? Onde o Vanderlei foi contratado para ser coelho. 21 quilômetros, né? Ditando ritmo para aqueles que então realmente iriam disputar a prova. Sim. Aí o Vanderlei chegou no quilômetro 21, se sentindo extremamente bem, e em vez de abandonar a prova, resolveu continuar, né? Mais um pouquinho, mais 21. E, no fim, gente, acabou sendo campeão da prova com 2 horas e 11. Essa foi tua estreia em maratona? Involuntária, né? Bom, a gente falando de primeira maratona, é bom falar e frisar, e é muito relevante o que eu estou falando, principalmente quem está lá do outro lado. Eu fiz parte de um processo dentro do esporte, dentro da corrida. Processo esse que o resultado ele vem a longo prazo. O meu processo dentro da corrida para chegar na maratona, ele levou quase 9 anos de treinamento sistemático. Só para vocês ter consciência de que a maratona é uma prova que é uma prova dura, difícil, de longa duração, que exige muito. Eu acho que não só da questão física do preparo, mas também da questão emocional. E se você não ganha isso de um dia para outro em curto espaço de tempo, leva maturidade, para que você possa, o dia que você tomar a decisão de fazer maratona, você está ali pronto, fisicamente, mentalmente, para aquele desafio que é correr os 42, 195. Então, a minha carreira foi feita um processo esse que eu comecei com provas de 1.500, 3.000, 5.000, 10.000, 15 quilômetros, meia maratona, para depois eu fazer essa primeira maratona, que foi involuntário. Na verdade, eu antecipei o meu planejamento, junto com o meu treinador, que era fazer a minha primeira maratona em 95, já visando a vontade de estar nos primeiros Jogos Olímpicos em 96 em Atlanta. Então, foi um fato, assim, foi inusitado, né? Não estava treinado especificamente para a prova, mas eu tive a percepção daquele momento, da ansiedade, depois de 8 anos de preparação, fazer minha primeira maratona, entrando como um coelho, e foi assim uma surpresa, acho que não só para mim, principalmente para o meu treinador, Ricardo, e foi assim, a história aconteceu de uma forma assim inusitada, porque eu estava no final de semana em Reims, aliás, em Paris, né, e aí eu não tinha prova nenhuma. Eu tinha uma prova na quarta-feira, no meio de semana, que eu ia correr umas 10 milhas. E aí, como eu não tinha prova para correr no domingo, mas eu tinha um treino de 25 quilômetros. E aí eu estava lá em Paris, o Ricardo, meu treinador, estava em Campinas, São Paulo. E aí o manager ligou o Ricardo para saber se eu poderia ser o coelho e se eu poderia trocar o meu treino para ser coelho, né?
Aí conversou com o Ricardo, acertamos, tá. E eu estava muito mais feliz para ser o Coelho, porque eu não só ia fazer o que eu tinha que fazer como treino, mas também eu ia ganhar uns troquinhos, né, para ser o Coelho da prova. E aí o Ricardo liberou, falou, desde que você faça o seu treino, né, eu sei que vai ser um ritmo mais puxado, mas tudo bem, faça seu treino e tudo bem. E assim foi. Eu fui contratado para correr os 21. Mas naquela empolgação, e depois do 21 comecei ali na liderança, puxando a prova, fui empolgando, falei, como eu tenho um treino de 25, eu vou ter o 25, né? E aí fui abrindo uma certa vantagem dos demais atletas que estavam ali na ponta, né? E eu fui se empolgando com aquilo ali, eu fui, acho que eu vou até os 30 agora, né? Aí nos 30 eu já abri uma vantagem enorme. E aí, inconscientemente, né, contrariando aquilo que eu havia planejado com o Ricardo, aí eu falei, não, quer saber de uma coisa, eu vou até o final agora, né? E aí fui empolgando, porque quem corre na frente se empolga, se motiva, e eu não seria diferente, né? E acabei finalizando a maratona, venci a maratona, a minha primeira maratona, né? Foi, assim, um incidente bom, mas não foi só vencer, né? Estabelecer a marca de 2 horas, 11 minutos e 6 segundos. Com aquela marca, eu nem sabia, eu passei a ser o primeiro do ranking do Brasil. E naquela época, em 94, a gente não tinha as facilidades de comunicação que a gente tem hoje. Hoje, qualquer feito ou fato que aconteça é instantâneo, né? Aconteceu aqui, o mundo está vendo. Então, era uma dificuldade enorme, né? Para mim comunicar com o Ricardo, para poder falar daquele feito que eu tinha fazido ali na maratona de Rans, né? Que eu tinha ganho a maratona, que eu tinha corrido 12 e 11. Até que à noite consegui se comunicar com o Ricardo. E aí, para dar aquela grande notícia, né? Quando eu falei com o Ricardo que eu tinha terminado a maratona, antes de falar que eu tinha terminado a maratona, que tinha vencido, o Ricardo já deu uma bronca. Ela falou, não, Vanderlei, você estragou tudo. Você estragou tudo aquilo que a gente planejou. Você não podia ter feito isso. Eu falei, Ricardo, mas eu venci. Ele falou, como assim você venceu? Você não era coelho? Eu falei, eu ganhei a prova. Ganhou, mas como? Sim. Quanto que você fez? Aí eu falei, não, fez 2 horas, 11 minutos, 6 segundos. Aí o Ricardo já comemorou, já esqueceu da bronca. E aí a gente já começou já a focar ainda mais o próximo ano, que seria o ano que eu ia realmente entrar na maratona. E aí, claro que foi uma transição, né? Passar de uma fase de treinamento que era completamente diferente das provas mais curtas para uma prova que exigia um volume muito maior, né? E fisicamente também eu tinha que passar por essa adaptação, né? E assim sucessivamente foi, né? Me chama a atenção uma coisa, você contando essa história, que assim, hoje, além do treinamento para uma maratona, tem toda a questão de suplementação, etc. Tu largou para fazer 25 quilômetros. Então, até ali, imagino que, né, tu deva ter feito uma alimentação para 25 quilômetros, tu tenha levado, não sei como eu quero saber como é que funcionava essa questão toda, porque, gente, dos 25 aos 42 é muito chão, né? Pois é. E aí, como é que tu fez essa parte toda de ter energia para dar conta? Olha, eu acho que essa energia acho que veio lá daquele comecinho, né? Do campo, da lavoura, né? Eu faço parte de uma geração, eu sempre falo, uma geração que a gente teve muito pouco de estrutura e apoio, mas a gente conseguiu fazer muito pelo esporte brasileiro. Nessa época, em 94, a gente não tinha as facilidades que tem hoje dentro da corrida, né? Essa questão de hidratação. Eu corri o tempo todo bebendo água, nos postos de água, não tinha suplemento nenhum, não tinha soro, não tinha maldestrina. E ao longo das minhas maratonas que eu corri, como ainda não tinha esse desenvolvimento da fisiologia do esporte, a minha hidratação sempre foi nas maratonas algo assim muito natural e feito por mim mesmo. Na verdade, quando eu ia para as maratonas, eu comprava a maltodestrina pronta, o pó, eu mesmo preparava na água, na dosagem que era necessária, e eu usava aquilo ali como hidratação, então não tinha nada pronto, né? Era, na verdade, se adaptar às condições que a gente tinha naquele momento, né? E aí deu certo, né? Mas eu acho que a vontade, a perseverança, eu acho que superou tudo essas barreiras que a gente poderia encontrar da adaptação, dessa questão de não ter o conhecimento técnico até uma certa altura da minha carreira. Mas eu acho que a gente foi realmente superou toda aquela diversidade, né? A gente rompeu um limite do impossível.
É o poder do querer, não é? Com certeza, eu acho que o poder do querer, acho que fez acontecer tudo, eu acho que não só na minha vida, né, mas de muitos outros atletas que fizeram parte dessa geração, né, porque eles também não tinham condições diferentes do Vanderlei, né. Claro que nós que vivemos no interior, as dificuldades se tornam muito maiores, é muito difícil. Quando você está num grande centro, as coisas estão muito mais acessíveis, né, e nós que estamos lá no interior, você tem que romper uma barreira enorme, né. Eu acho que, primeiro, você tem que provar para você mesmo daquilo que você quer, para depois aquela pequena comunidade começar a acreditar em você, porque a mentalidade e a cultura do interior é diferente dos grandes centros, né? Então eu tive que romper essa barreira, né? Claro que hoje é completamente diferente, né? E aí tem aquele pessimismo, né? Ah, não vai dar certo, vai procurar fazer outra coisa. Então você lutar contra tudo isso aí e poder ter perseverança de que você quer isso, independente do que as pessoas falam, seguir adiante. Muitos, com certeza, ficaram ao longo do caminho. Eu fui porque eu sou muito persistente e coloquei como meta vencer. Incrível. Aliás, falando em vencer, tiveram muitas vitórias, graças a Deus. Vanderlei, em 1996, venceu a Maratona de Tóquio. E aí o tempo de 2 horas e 11 foi para 2 horas e 8. Batendo o recorde sul-americano. Exatamente. E não só batendo o recorde sul-americano, mas essa vitória em Tóquio em 96, com 2 horas 8 e 38, também me colocava na 4ª posição do ranking mundial na maratona, né? E assim, você olhar em talvez um curto espaço de tempo, né? Aquele garoto, franzino, bodeguinha, que estava lá sonhando ser jogador, estava lá numa das grandes maratonas do mundo, vencendo lá e mostrando que o impossível é só uma questão de uma barreira, né? Que todos podem e conseguem. Ai, meu Deus do céu. E o que significa representar o Brasil naquela época? O que significava? Olha, eu acho que não só naquela época, né, mas até hoje, né, me orgulho muito, né, de poder representar meu país. É maravilhoso, Vanderlei. Eu vou dizer, gente, eu não consigo parar de sorrir, sabe? Porque eu, como uma corredora, na verdade, como amante do esporte, né, do meu jeitinho aqui, o esporte transformou a minha vida, eu diria que salvou a minha vida. Eu ter na minha frente Vanderlei é uma coisa assim, ó, sabe quando se diz assim, zerei a vida? Zerei a vida. Que momento importante. E que felicidade, né, poder estar levando um pouquinho de Vanderlei para essa comunidade toda, né, de esportistas que estão também chegando, né, Vanderlei? Na minha casa, meus meninos têm 13, 14 anos, e eles são Vanderlei de carteirinha, porque a gente leva isso, e eles têm esse privilégio já. Emociona, porque a gente tá falando de uma história, né? Não é só a história do esporte, nem a história de vida. De brasileiros, né? Que privilégio, Vanderlei, tu existir, viu? Tá aqui entre a Desculpa gente. Que é isso? Que é isso? Isso aqui é de alegria. Eu tenho certeza. De alegria. A gente olhar para nossa história, né, Vanderlei? Tu Não olhar para tua história. Não é choro de, tá se vitimando, que eu fui pobre, que eu não tive nada. É orgulho. Exato. Só tu sabe, né? E olhar para aquele menino lá que não tinha oportunidade nenhuma. Hoje, ter viajado o mundo, ter conquistado tantas coisas, ser referência. Quem diria, né, que aquele menino lá na lavoura de cana, o bodeguinha, né, hoje seria inspiração para todos. Então, Vanderlei, realmente é uma história que tem que se orgulhar muito. E no final das contas, até minha última pergunta, eu vou até me perdi aqui, mas a minha última pergunta... Tá vendo? Você emocionou também. Muito? Tu me emociona, né? A emoção, o choro, a lágrima, assim, é que a minha história não é diferente da história da maioria, né? Essa maioria que está aí, às vezes, acomodado, e às vezes perde a esperança, né? E assim, a esperança sempre caminhou na minha frente, né? Eu sempre tive a perseverança. Não, tem que dar certo, tem que dar certo. E assim, você olhar para trás e olhar e falar, puxa, voltar para trás é pior.
Então, a minha carreira foi assim, teve um obstáculo, eu caía, mas eu sempre tive a dignidade de me levantar, sempre dar um passo adiante para construir minha história, construir minha vida. E às vezes as pessoas, diante de um pequeno problema, um pequeno obstáculo, já desistem da vida, desistem do sonho. E nós somos movidos a sonhos, né? A gente não pode deixar que os nossos sonhos saiam da nossa vida, porque eu sou prova viva disso. Então essas lágrimas aqui é de alegria, de felicidade, porque feliz daquele que tem uma história para contar, né? Nossa Porque quem Senhora. não tem vai inventar, né? E todos têm o potencial. Ah, eu não tenho isso. Ah, eu vivo dessa forma. Não, gente, eu também. A minha história não foi diferente. Tudo é possível na vida quando a gente queira e faça por onde. A vida é feita de entrega. Quando você faz com amor, dedicação, comprometimento, tem tudo para dar certo. E se não der certo, pelo menos quando chega lá na frente, você olhar para trás e falar assim: poxa, eu fui digno de construir a minha história. Olha só, aquilo que a gente está falando aqui. Olha só, olha o que aconteceu comigo depois de no meu terceiro ciclo olímpico, no momento mais importante da minha carreira, da minha vida. Por uma infelicidade, né, aconteceu aquele fato. E aí todo mundo pergunta: Vanderlei, como que você saiu daquela situação? Mas é isso, é a perseverança, é a esperança. Não era no momento mais importante da minha vida, da minha carreira, que eu ia desistir do meu sonho. Como também anteriormente eu nunca havia desistido. Teria todos os argumentos e dificuldade para, naquele momento, desistir. Falar assim: poxa, eu fui atrapalhado, eu fui agredido, fui retirado. Isso aqui mudou tudo, eu não vou conseguir. Mas não, eu sempre acreditei que era possível. Mesmo vivendo aquele momento ali difícil, de ansiedade, de medo, de uma adrenalina, uma descarga de adrenalina negativa, mas eu não desisti, assim como eu nunca havia desistido anteriormente. Então, a vida nos prepara, a vida nos dá a oportunidade de você crescer, ser forte. E esses momentos da dificuldade que, como eu te falei, mesmo pequeno, hoje eu me sinto grande e forte. E é até legal, porque quando a gente tem esses momentos de convivência, né, aonde que eu estou, nas corridas, ou ambiente que não é de corrida, às vezes de empresas, as pessoas, quando deparam comigo, olham assim: poxa, mas Vanderlei, eu achei que você era muito maior, mais forte, na televisão você parece que é tão grande. Aí eu sempre falo assim: eu só me torno grande e forte fazendo aquilo que eu mais amo, quando eu estou correndo. Com certeza, quando eu estou correndo, eu sou muito mais do que o Vanderlei que está sentado aqui. Porque ali eu me entrego, fazendo sempre o melhor. Você acha que eu não tive as minhas limitações? Eu sempre tive. Mas dentro daquelas possibilidades, mesmo assim, eu procurei fazer o melhor todos os dias da minha vida. E assim temos que ser, não só nós no meio do esporte, mas você na sua vida pessoal, você que está do outro lado na sua vida profissional. Todos os dias a gente tem que procurar ser melhor para evoluir como pessoa, como ser humano. E só assim a gente consegue não só estar bem, mas construir também uma sociedade cada vez melhor. Uau. A minha última pergunta ia ser: existe vitória maior do que ganhar? Acho que eu vou responder isso, né? Porque tu ganhou muita coisa, mas tudo que tu falou aqui já responde, né? Existe vitória muito maior do que ganhar. Com E certeza. a tua vida, a tua história, ela por si já é a maior vitória de todas, né? Assim, ó, já conhecia você, já tive a oportunidade várias vezes de conversar com você, mas a gente não cansa nunca de te ouvir. Mas é muito bom, é muito gostoso, né? Enaltecer, né? As nossas histórias. Eu acho que cada um tem a sua história para contar. Eu acho que cada um tem o porquê que está na corrida. A corrida, com certeza, é a maior ferramenta de transformação na vida das pessoas. E isso nos enaltece, nos orgulha. Eu sempre falo: nós somos células multiplicadoras de bons exemplos. Quantos exemplos que há dentro do mundo da corrida como motivação, como inspiração, né? Para as pessoas que estão, às vezes, acomodadas, né? Sair do sedentarismo. E outra, a gente tem que se preocupar para envelhecer com qualidade de vida, né? Viver melhor, viver mais. Isso a gente só consegue através da atividade física, né? E a corrida, com certeza, é o esporte que mais impacta o ser humano. Mas contar e enaltecer a história é muito importante. E eu falo para você, todo o trabalho que a Olímpicos vem fazendo,
com o Vanderlei, já tive na marca anteriormente, voltei para a marca agora, mas o que a Olímpico está fazendo com a história do Vanderlei é algo que é de muita gratidão. Então, agradeço muito, porque eu falo para você, hoje a corrida se tornou um dos esportes que cresce e mais praticado no nosso país, mas eu falo para vocês, quem está praticando corrida hoje não sabe quem são os ídolos da corrida. É verdade. Então, isso que a gente está fazendo aqui é de uma forma a valorizar aqueles que fizeram e continuam fazendo parte da evolução da corrida. Não estou falando pelo Vanderlei, porque eu estou vivendo um momento, já desde o final da minha carreira até hoje, de muito reconhecimento. Mas eu também olho pelos meus amigos, ex-atletas, que quanto contribuíram ao esporte, à corrida do Brasil, estão aí esquecidos, aos cantos, né? Que poderia ser muito bem aproveitado como inserção social, de uma certa forma, mas o mundo e a vida são feitos de escolha. Também não dá para você também apontar o dedo e falar, o fulano não teve oportunidade, o fulano não quer isso. Então, eu me sinto privilegiado, mas também gostaria que os demais atletas que fizeram parte dessa história poderiam ser enaltecidos assim como eu sou. A Olímpicos, ela é uma marca muito humana. Sim. Muito humana. E no teu caso é extremo merecimento, né? Merece tudo que tá tendo mesmo. E, nossa. Deixa eu te perguntar, Vanderlei, nem tudo são flores, né? Teve várias vitórias, mas teve Atlanta em 1996, Sydney em 2000, ambas situações bastante desafiadoras, né? O Vanderlei chega lá muito bem treinado, e aí na primeira tem um problema com tênis de corrida, né? Que acaba deixando na posição 47. Depois Sydney, uma inflamação no pé, uma contusão mal curada, que acabou te obrigando a ter que caminhar em alguns momentos da prova, e aí terminou trotando na posição 75, né? Então, assim, ó, essas situações, né? Porque falaram de vitórias, mas e essas situações, como é que elas representaram para ti? Bom, Atlanta foi um divisor de águas, né? Eu acho que aquele grande objetivo de um dia, era o sonho, né? De um dia se tornar atleta olímpico. E eu realizei esse grande sonho em Atlanta, mas em Atlanta eu tinha uma condição completamente diferenciada, né? Eu estava ali e sabia dessas condições, né? De terminar os jogos pelo menos entre os 10 primeiros, né? Então foi uma frustração, de uma certa forma, mas pelo outro lado foi uma realização de um grande sonho, né? Porque a partir dali eu me tornaria atleta olímpico. E aquilo que a gente conversou aqui, né? Essa perseverança, né? Essa vontade, esse querer, né? Depois dos meus segundos jogos, eu estava treinando no México, faltando 15 dias para os jogos, infelizmente eu acabei torcendo o meu tornozelo, teve uma inflamação, tive que antecipar a minha vinda ao Brasil para poder curar essa lesão, mas infelizmente durante a prova, aí meu tendão realmente não suportou o ritmo da prova ali, e aí acabei, falei, não vou nos meus segundos jogos, desisti, né? Terminei algum momento caminhando na prova, né? Acho que eu fiz a prova em 2 horas e 37 minutos. Foi para mim uma grande decepção, uma frustração, mas com certeza eu saí dali com o cabeça erguida, porque eu sabia que eu poderia ter feito muito mais. E assim foi, mais um ciclo olímpico, né? Até chegar em Atenas, 2004. E Atenas foi fruto de muita preparação, de planejamento. Eu já havia corrido em Atenas, o mesmo percurso, né, em 97. Poucos sabem, mas em 97, nós da seleção brasileira, por equipe, nós fomos medalha de bronze na Copa do Mundo de Maratona em Atenas. Então, eu já tinha uma medalha de bronze em Atenas em 97, na Copa do Mundo de Maratona, né? Então, e aí em 2004 a gente planejou tudo em cima daquilo que a gente já sabia de Atenas, né? Percurso, clima. Em 2004 a gente começou a estudar quem seriam os possíveis atletas que poderiam sobressair em Atenas, aquele percurso difícil, do 10º até o 31 era subindo o percurso, né? E assim, o meu ponto forte na corrida sempre foi a subida. Eu sempre tive um bom desempenho, né? Isso era um ponto forte para mim na maratona, né? A gente se planejou de todas as formas. Claro que jamais poderia imaginar que aquele maluco irlandês ia aparecer lá no quilômetro 35 e me agredir e tirar fora da prova, né? Isso aí não teve como se planejar, né? Mas Atenas foi fruto de muito trabalho, dedicação, comprometimento, foco,
E assim, meu treinador, Ricardo, falou, Vanderlei, você não vai ter outra chance. Você está com 35 anos de idade, cara, não vai ter outra Olimpíada. A sua Olimpíada vai ser, o seu momento vai ser agora. Você está na sua melhor fase. E assim, a gente colocou todas essas energias positivas, né, em cima desse planejamento, né. E assim, eu fui o último atleta a chegar na Vila Olímpica. Quando eu cheguei na Vila Olímpica, menos de 3 dias para a prova, eu fui taxado de viajante, de turista. Muitos atletas, treinadores falaram assim, o que, que o fundista veio fazer aqui 3 dias antes da maratona? Veio passear? Mas isso já era um planejamento, porque tanto eu e o Ricardo não queria que nada que estivesse ao meu redor pudesse tirar o meu foco, né, é, dentro da prova, né. Então, quando eu cheguei em Atenas, eu só saía do meu quarto para se alimentar ou para ir treinar. Depois eu ficava deitada na minha cama ali, com as perninhas esticadinhas ali, mentalizando aquilo que eu ia fazer na prova. Então não foi por acaso, não foi sorte, não, foi fruto de muito trabalho, dedicação e de um planejamento, né? De 3 ciclos do Olímpico para chegar àquela medalha que foi tão sonhada e tão comemorada, acho que não só por mim, mas também ao atletismo brasileiro. A gente não entende muito os desígnios da vida, né? Por que algumas coisas acontecem. Mas será que Atlanta e Sydney não serviram para te preparar emocionalmente para Atenas? Não, com certeza. Eu acho que não só na vida do Vanderlei, né? Nesse projeto de vida do Vanderlei, né? Mas eu acho que na vida de cada um, né? Eu acho que os momentos difíceis, as barreiras servem de lição, né? Para a gente se procurar ver onde que errou, onde que a gente pode melhorar. E é isso que eu falei, né? Eu acho que todos os dias a gente tem que evoluir para melhor. Né? A gente não pode parar no tempo. Eu acho que nós, seres humanos, estamos aí para evoluir, em todos os sentidos, né? Não é o que a gente vê, né? No mundo, né? Infelizmente, né? Mas pelo menos nós, dentro do esporte, pensamos e seguimos dessa forma, né? Pelo menos eu segui sempre dessa forma, né? Então, com certeza, esses momentos difíceis que eu passei, né, nas 2 primeiros Jogos Olímpicos me deu o discernimento, né? De lidar com aquela situação da frustração, né? E me encorajar, né, cada vez mais para encarar todas as barreiras que depois eu tive que encarar, né? Não foi fácil, né? Uma vida de muito obstáculo, de muita dificuldade. Mas eu acho que quando você tem dignidade e amor por aquilo que você faz, tem tudo para dar certo. É, isso aí. Tu tinha uma relação maravilhosa, né? Com teu treinador, uma relação muito próxima, inclusive. Sim, claro. Mas ele não pôde estar presente lá em Atenas, né? E ele deixou uma carta para ti, né, Vanderlei? Sim, é porque na verdade assim, tem um critério, né, da Confederação Brasileira, junto com o Comitê Olímpico Brasileiro, né, que não é porque o Vanderlei vai correr que meu treinador tem que acompanhar junto e vai estar na Vila Olímpica, né. Então ele não estava na seleção olímpica em 2004, né. Ele não estava na Vila. Eu não tive contato desde que eu cheguei a Atenas, não tive contato com o Ricardo, né. O Ricardo foi por conta para Atenas, porque ele sabia daquele momento que a gente estava na esperança de viver e assim a gente estava muito seguro, né, daquilo que a gente havia feito para chegar naquelas condições de Atenas e fazer um grande resultado, né? Visto que não ia ser um resultado fácil, né? Então, mas tudo poderia acontecer, porque ali estavam os melhores do mundo, né? E assim, como ele não teve contato comigo, ele queria reforçar aquilo que a gente já havia planejado anteriormente, antes de sair do Brasil, né? E aí, naquela carta, ele reforçava, né? De tudo aquilo que a gente planejou, da minha preparação, da segurança que ele me dava como treinador, como apoiador, e também me deixava muito tranquilo dentro do meu caráter, que ele me conhecia, de se tivesse algo para mudar durante a corrida, que eu teria toda a liberdade para fazer isso, porque ele confiava. Se eu tomasse essa atitude de mudar aquilo que a gente planejou, que ele confiaria também nas minhas decisões. Então foi uma parceria assim mútua de muito comprometimento, né? Eu acho que não só da amizade como pessoa, mas profissionalmente, né? Porque o atleta é uma carreira intensa e curta, né? E a gente, na verdade, a gente tem muita renúncia, né? A renúncia do conforto de estar com a família, estar com os amigos, daquelas coisas que a gente mais gosta, para poder buscar um objetivo na vida profissional. E muitas vezes a gente convive muito mais com o treinador do que com a própria família. Então, o Ricardo
em muitos momentos da minha carreira, da minha vida, foi meu grande amigo, mas foi também meu psicólogo, foi meu pai, meu amigo, meu irmão. Eu registrei aqui um trechinho da carta, eu achei fantástico. Lembre-se da forte subida no quilômetro 30. Se você estiver se sentindo bem, arrisque, porque se não arriscar, você nunca vencerá. Minha confiança em você é imensa, então vamos lutar pelo objetivo que sonhamos há tanto tempo. Essa carta deve ter levado, né, junto contigo para vários momentos da prova, não deve? Com certeza. E deixa eu te perguntar o seguinte, Vanderlei. O mundo inteiro, né, viu imagens, sabem tudo o que aconteceu. Nem vamos entrar nesses detalhes. Todo mundo sabe o que aconteceu lá em Atenas. Mas eu queria entender o que aconteceu dentro do Vanderlei naquele dia, né? Passou aqui dentro. Porque, na verdade, tu vinha liderando a prova, né? Tava com uma boa vantagem, né, sobre o segundo colocado. E aí teve o ataque. E o que tu sentiu naquele momento? Qual foi a tua sensação? Olha, uma sensação muito ruim, né? Porque, na verdade, quando eu fui agredido, eu não tive nem a chance de me defender. Eu fui agredido lateralmente, e aí, com um flash, assim, que daí, lembro que fomos para a calçada, aquele tumulto de gente por cima ali, e ali a gente passa mil coisas pela cabeça, né? Em segundos passa muitas coisas ruins ali, porque eu não sabia se o cara estava armado, se estava com uma bomba, se explodiu. Na verdade, ali naquele momento eu perdi minhas pernas, né? Mas eu acho que o mental aqui foi muito forte, né? Para sair daquela situação, voltar para a corrida. Claro que eu não voltei no mesmo ritmo, né? Mas mesmo assim, convicto que ainda era possível. Então, voltou na liderança ainda. Voltei na liderança e permaneci ali até quase o quilômetro 39, na liderança ainda. Quando eu fui ultrapassado pelo Stefano Baldini, né, que foi o campeão, italiano campeão, em seguida pelo Meb, e na terceira posição, quando me ultrapassaram, eu falei, não, vou lutar com todas as forças que ainda restam para poder chegar ao meu objetivo, né? E quando eu vi que ninguém mais tiraria a minha medalha, né? Nossa, foi algo assim, não tem como dimensionar assim, a emoção, né? O sentimento naquele momento ali, né? Principalmente quando eu adentrei o estádio, né? O estádio inteiro se levantou, me aplaudiu, me acolheu, me abraçou. E eu já havia até esquecido o fato do cara ter me atrapalhado, ter me agredido lá no quilômetro 35. E eu acho que a lembrança maior que eu tenho de Atenas, aquele momento ali de chegar no estádio, alegre, feliz, fazendo um aviãozinho. Porque ali vem um flash, um filme, né? Da minha vida, da minha história, dentro do esporte, na minha vida pessoal. Falei, nossa, eu estou em Atenas, no berço dos Jogos Olímpicos. Vou reclamar do quê? Né? Era só gratidão. Então, e foi assim, de uma forma assim, muito natural, espontânea. Foi de coração. Quando me perguntaram se eu perdoaria o ato do irlandês, de corpo e alma, de leve, eu falei que eu perdoaria o ato da pessoa, né? Que a minha conquista da medalha de bronze foi maior do que a decepção de não ter ganho a medalha de ouro. Então, essas coisas que eu tenho lembrança, né? E as pessoas perguntam, mas você não tem raiva do cara? Eu não tenho esse sentimento de raiva. Na verdade, eu aprendi a lidar com a situação quando eu teve aquela virada de chave, né? Com 17 anos de idade, quando eu falei, né? É isso que eu quero, é isso que eu vou ser. E aí veio na minha cabeça o que eu vivi dentro da minha casa, né? Meu pai era um paraibano, sanfoneiro, que dava aquelas gargalhadas, sorrindo todos os dias. E diante de toda aquela dificuldade que a gente vivia dentro da nossa casa, eu nunca lembro do meu pai reclamar de alguma coisa. Aí quando eu tomei essa decisão de ser atleta, quando eu tinha 17 anos, que eu fui para São Paulo, falei, a partir daqui, só vou agradecer. Só ter gratidão, independente do que eu estiver passando. E foi essa construção, se tornar mais leve, não guardar mágoa, não guardar rancor, momentos difíceis, dificuldade, rancor, deixa para trás, coloca para dentro de você, do teu ser, da tua vida, as coisas boas, pensamentos bons. E assim, eu não fui diferente de Atenas. Então, quer conhecer as atitudes do Vanderlei? Conheça a história dele. Então, eu sou assim. Não foi, naquele momento eu usei aquilo ali. Não. Eu sou assim no meu cotidiano. Eu não guardo raiva, rancor, não guardo. Não. Eu guardo coisas boas para mim.
a se tornar de bem com a vida, como todo momento da minha vida. Gratidão. Por isso que tá leve para correr, Vanderlei. É por isso. Aí, ó, tá voa. Até essas atitudes nos dá a leveza, até para a corrida. A leveza para a alma, de você deitar na sua cama, colocar a sua cabeça no travesseiro e não ter aquela preocupação do mal que foi atingir você. Então, é isso. De novo, né? Respondendo a pergunta se existe vitória além de ganhar, tá dito, né? Nossa, ó, chegou em terceiro com uma alegria incrível, porque realmente é isso, né? Gente, que coisa mais maravilhosa. E deixa eu te perguntar, força emocional para continuar, né? Depois de ter tido o sonho ali arrancado, embora tu tenha ressignificado, tenha entendido tudo isso, mas tu teve, né, uma força emocional para seguir, mesmo depois de Atlanta, depois de Sydney, depois de Atenas também, né? De certo modo, teve alguma intercorrência externa ali que atrapalhou, foi o tênis, né? Depois foi a inflamação no pé. Só barreira. Né? Só barreira. Só dificuldade. Né? E mesmo assim, depois tu seguiu escrevendo a tua história, não é, Vanderlei? Pois é, aquilo que eu falei, né? Quando eu coloquei isso como propósito na minha vida, na minha carreira como atleta, é aquilo. Tem obstáculo, tropeçou, cai, levante-se, dá um passo adiante. Não desiste. É isso que eu fiz ao longo da minha carreira, da minha vida. É não desistir. Brasileiro, não desisto nunca. Estamos chegando no final já. Deixa eu te perguntar, Vanderlei, quando tu te deu conta que essa tua história não emocionaria só a mim, a você, as pessoas próximas, mas emocionaria o mundo, né? Porque todo mundo se emociona ao falar de Vanderlei Cordeiro de Lima. Olha assim, acho que hoje, né, eu pós-carreira, até nos dias de hoje, né? Eu acho que cada dia que passa, eu acho que eu estou conhecendo eu mesmo, cada vez mais, né? E é isso, né? Esse legado que a gente quer deixar, né? Legado esse que não pode ficar guardado lá atrás das minhas medalhas, dos meus troféus conquistados, né? Esse legado eu acho que tem que ser espalhado, né? Eu acho que ele tem que ser dividido, né? E é isso que é o propósito, né? E é isso que a Olímpicos está me proporcionando nesse momento, né? Fazer com que esse legado possa tocar a vida e o coração de muitos brasileiros. Fala um pouquinho pra gente da sensação de ser o único sul-americano a ter recebido, né, uma honraria do COI. Olha, receber a medalha Barão Pierre de Coubertin é algo que eu acho que nenhum atleta em sã consciência em sua vida planeja assim conquistar uma medalha Barão Pierre de Coubertin, né? A medalha Pierre de Coubertin acho que foi consequência dessa construção da minha vida, né? Não só como pessoa, mas também como esportista, né? E aí as pessoas sempre às vezes questionam, né? Poxa, Vanderlei, você tem uma medalha olímpica de bronze, mas que ela é dourada. Mas também você tem algo muito mais que é a Barão Pierre de Coubertin. E as pessoas às vezes questionam. E aí, qual a sua medalha mais importante? Eu falo, minha medalha mais importante é a minha medalha de bronze, porque ali está a minha história. A Pierre de Coubertin foi consequência da construção da minha história, de valores, de resiliência. E é isso. Eu acho que isso aí, eu acho que reflete um pouco também daquilo que nós somos como brasileiros. A gente, claro que vive nessa indiferença social enorme, né? Mas nós somos um país pacífico, alegre, que a gente não tem, apesar de toda essa diversidade que a gente vive, de diferenças sociais, mas a gente é um país alegre, feliz, a gente não tem brigas religiosas, nem questão ética, nem nada, então a gente vive numa harmonia. Então acho que reflete um pouco do que nós somos como brasileiros. Então essa medalha brasileira acho que reflete um pouquinho ao Brasil também. Tudo isso que já foi falado já é mensagem, né, demais. Mas eu te pergunto que mensagem tu deixaria para toda pessoa do meio do esporte, da corrida? Uma mensagem tua, Vanderlei, que pudesse circular. Olha, eu acho que a mensagem que serviria para tocar as pessoas é uma mensagem que é uma frase minha após
dia 29 de agosto de 2004, que foi o dia lá da Maratona de Atenas. A frase fala: correr com as pernas, aguentar com o coração e vencer com a cabeça. Essa frase, ela acho que não só reflete naquilo que nós somos como atleta, né? Correr com as pernas, né? Correr com as pernas é você também passar para aquelas pessoas em outras áreas da sua profissão, você se dedicar, né? A exaustão que é você lidar com o seu dia a dia, mesmo lá na lavoura, como você também é empresário dentro do escritório, e fazer as coisas, né? Aguentar com o coração, se dar de coração, fazer aquilo que você ama, né? Colocar isso para dentro de si, com amor, com dedicação e o discernimento, né? Porque a nossa vida é feita de escolha. Então, a cabeça é que vai levar o nosso destino. Então, muitas vezes, você tem um grande talento no esporte, que às vezes se perde ao longo do caminho. Às vezes, querendo levar vantagem, talvez em chegar primeiro à frente do adversário, buscando artifícios, meios que não são da vida do cotidiano, né? Ou na vida profissional de cada um, você querer ultrapassar a, a, a competitividade, né? Burlando a sociedade, enganando os outros. Então, não existe atalho na vida. A vida existe um processo. E o processo que é feito com amor, com comprometimento, e tem tudo para dar certo. Essa é a mensagem. Vanderlei, eu não tenho palavras para te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade. Muito, muito obrigada e de coração mesmo. Que privilégio nosso poder levar toda essa mensagem aí para todo mundo. E tudo que a gente comentou aqui, falou aqui, é algo que feliz daqui que tem uma história para contar. Porque quem não tem, inventa. Aqui nós não estamos inventando. Então, isso aqui é uma história que foi vivenciada, que serve como inspiração aos nossos jovens que estão começando, querendo sonhar ser atleta, querendo ser um atleta de performance. Não existe atalho, existe processo. E aqueles que estão lá desmotivados, não estou falando só na área do esporte, mas também na sua vida profissional, gente, vamos tirar o pé do chão e fazer o melhor todos os dias. Maravilhoso, né? Esse foi o nosso episódio do podcast Performance Não é Sorte, com Vanderlei Cordeiro de Lima. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Até mais. Tá vendo? A tua frase falou tudo. Eu até esqueci de perguntar para ele a minha frase. Olha, performance não é sorte, tá vendo? Esqueci de perguntar. Olha, Ô, Vanderlei, agora deixa... Olha só. Performance não é sorte. Engraçado porque eu convivo isso todos os dias da minha vida. Após dia 29 de agosto de 2004. Sabe o que as pessoas falam para mim? Sorte sua que o padre te agarrou. Foi sorte? Não, foi trabalho. O padre não estava treinando comigo lá, sol e chuva, frio, vento. Não foi fruto de sorte, foi fruto de trabalho. Não, então, performance não é sorte, é dedicação, é planejamento, gente. Nós estamos aí nesse momento grandioso da corrida, virou moda, né? Tá na moda. Gente, existe um processo. Não existe atalho. O pessoal quer entrar na corrida já em 2 meses, quer fazer uma maratona, quer fazer uma outra. Calma. Na corrida e na vida é um passo de cada vez. Performance não é sorte. Maravilhoso.